Você já parou para pensar em quantos animais existem em nosso planeta, que talvez você nem saiba que exista? Então hoje mergulharemos fundo sobre esse assunto e você ficará surpreso em conhecer os 15 animais mais místicos, selvagens, curiosos e desconhecidos do mundo. 15. Mariposa Poodle. A curiosa mariposa poodle é possivelmente uma nova espécie de artrópode. Esse suposto animal foi descoberto na Venezuela em 2009, pelo biólogo Arthur Anquir, durante sua visita ao Parque Selvagem Nacional Gran Sabana. A mariposa poodle é um inseto artrópode da família Lasiocampidae. Uma curiosidade sobre essa mariposa é que ela recebeu esse nome por parecer muito com um cão da raça poodle. Medindo aproximadamente 2 centímetros, ela é extremamente singular. Com patas peludas e olhos grandes, dando um aspecto delicado mas também selvagem. Ela também é facilmente reconhecida pelo seu corpo branco e brilhante. Até o momento, um fato curioso é que esse suposto animal ou inseto só foram encontrados na região selvagem da Venezuela, na América do Sul. Mais especificamente no Parque Canaima, aonde ela divide espaço com diversas espécies de animais. Essa mariposa ainda é um ser muito desconhecido do mundo e da natureza. 14. Diabo espinhoso. O diabo espinhoso é a única espécie de animais selvagens do gênero Moloch. É um pequeno réptil existente na Austrália cuja dieta consiste somente em formigas. Esse animal místico e selvagem não ultrapassa os 20 centímetros de comprimento. As fêmeas geralmente são maiores que os machos. O diabo espinhoso tem como característica o poder de controlar a sua coloração, assim como o camaleão. Essa coloração pode variar entre o amarelo e o castanho escuro, conforme ele queira se camuflar na natureza. É um dos poucos animais no mundo que possui uma falsa cabeça atrás da verdadeira, que utiliza para confundir os predadores. Possui espinhos cônicos por todo o corpo exceto na barriga, onde são substituídos por protuberâncias. O habitat principal desse animal selvagem são os terrenos de vegetação rasteira e os desertos na Austrália Ocidental e Central. Um fato interessante é que o dragão de espinho pode viver 20 anos em seu estado selvagem. 13. Cervo vampiro. O cervo vampiro é um animal selvagem conhecido internacionalmente como vampire deer. É um animal mamífero encontrado na China e Coreia. Uma curiosidade é que só os cervos vampiros do sexo feminino possuem chifres. Esses animais são bem selvagens ao se defender, para isso eles usam seus caninos superiores, que são tão compridos que ultrapassam o maxilar inferior, chegando até ao queixo. E por ter esses curiosos caninos parecendo um vampiro, ele foi batizado como veado vampiro. É com esses caninos que os machos lutam na época do acasalamento. Além dos caninos diferenciados, esses animais selvagens e curiosos se distinguem dos outros cervídeos por outras questões. A fêmea tem 4 mamas em vez de 2, e pare 2 ou 3 filhotes em vez de 1 ou 2, como acontece com os outros membros da família Cervidae. 12. Mata-mata. A mata-mata, também conhecido como mata-matá, é uma espécie curiosa de cágados selvagens de água doce, pertencente à família Chelidae. É a única espécie do gênero Chelus no mundo. Encontrado predominantemente nas águas doces da América do Sul e na bacia do Amazonas. É um animal carnívoro que se alimenta de invertebrados aquáticos e peixes. Tem uma carapaça marrom castanha ou preta, e pode medir até 44 centímetros. Esses animais curiosos e desconhecidos têm características bastante distintas. A cabeça é triangular, grande e extremamente achatada. Cabeça, pescoço, rabo e membros são marrons acinzentados nos adultos. O pescoço é bastante longo, maior que a vértebra dentro da carapaça, e é franjado com pequenas abas de pele ao longo dos 2 lados, assemelhando-se a um galho de árvore. 11. Glaucos atlânticos. Esse animal curioso é uma espécie de lesmas do mar pelágicas, pertencente ao grupo dos moluscos, sendo a única espécie conhecida do gênero Glaucus. Esse animal mede normalmente 3 a 4 centímetros de comprimento, mas subespécies podem atingir os 7 centímetros. Apresenta uma coloração azul prateada na face dorsal e azul pálido na face ventral. O pé é raiado por faixas longitudinais azul escuras ou negras. O corpo é troncônico, aplanado, com 6 apêndices que se ramificam em raios afilados. Uma característica de fato curiosa é que seus dentes são bem semelhantes a uma espada. Esses animais selvagens gostam de águas temperadas e tropicais de todos os oceanos. Entre as regiões onde a lesma do mar pode ser encontrada está o litoral brasileiro, as costas leste e sul da África do Sul, as águas europeias, a costa leste da Austrália, as costas de Moçambique e dos Açores. 10. Narval. O narval é uma baleia dentada de tamanho médio, e é o animal selvagem com os maiores caninos entre todos. Esses animais curiosos e desconhecidos no mundo, vivem durante todo o ano no Oceano Ártico. Narvais são baleias de médio porte, tendo em torno o mesmo tamanho que uma baleia beluga. O comprimento total desse animal marinho pode variar de 3,95 a 5,5 metros. Os machos têm um comprimento médio de 4,1 metros, são um pouco maiores do que as fêmeas, com uma média de 3,5 metros. O peso típico do adulto pode variar de 800 a 1.600 quilos. Os animais machos se tornam adultos entre 11 e 13 anos de idade, quando possuem aproximadamente 3,9 metros de comprimento, e as fêmeas entre 5 e 8 anos, quando elas possuem 3,4 metros de comprimento.
A cor do narval selvagem é um padrão tingido, com manchas castanho escuras sobre um fundo branco. Elas são mais escuras quando nascem, e a cor se torna mais branca com a idade. O narval é encontrado predominantemente nas regiões do Atlântico e Oceano Ártico Russo, mas esses animais desconhecidos e interessantes também podem ser vistos em outros lugares no mundo. Narvais têm uma dieta relativamente restrita e especializada. Suas presas são predominantemente compostas de alabotes da Groenlândia, polar e bacalhaus do Ártico, chocos, camarão e lula. 9. Tenrecos. Os tenrecos são animais selvagens também conhecidos pelos nomes tenreques ou tenrecos. São uma família de pequenos mamíferos insetívoros que habitam principalmente Madagascar, com exceção da subfamília Potamogalinae, que vive na África continental. Durante muito tempo esses animais curiosos e desconhecidos foram considerados parte da ordem insectivora. Mas agora os estudos genéticos indicam que trata-se de um grupo não relacionado, parte da ordem Afrosoricida, e integrantes do grande grupo Afroteria. Devido à sua evolução eles possuem uma aparência bem parecidas com outros animais, como os ouriços, musaranhos, ratos, gambás e até lontras. Os terencos podem viver em todos os tipos de ambientes aquáticos, anfíbios, terrestres ou fosforiais. 8. O acari branco. O acari é um macaco selvagem e desconhecido do Novo Mundo do gênero cacajal, encontrado originariamente na Amazônia brasileira. A pelagem desse animal selvagem é laranja pálido, amarelada, acinzentada ou esbranquiçada. As superfícies ventrais são alaranjadas ou amareladas, assim como a cauda. A barba desse animal é bem curiosa pois é avermelhada, tornando-se mais escura vitalmente. A face e as orelhas são desprovidas de pelos e pouco pigmentadas. Eles se locomovem rapidamente na selva no alto dos galhos, através de diferentes tipos de movimentos. Utilizando-se dos 4 membros em posição horizontal, saltando de galhos altos para galhos mais baixos, verticalmente, escalando os troncos. A alimentação desses animais é derivada de frutos, insetos, sementes, néctar e brotos de plantas. Os machos pesam 3,5 kg, e as fêmeas 2,7 kg. Eles habitam as florestas de terra firme de várzea do norte da Amazônia. Um fato curioso e importante é que esses animais selvagens adoram pular de galho em galho como os outros macacos. 7. Peixe-morcego de lábios vermelhos. O peixe-morcego de lábios vermelhos é um animal selvagem com aparência bem curiosa, e ele é bem desconhecido na natureza. Ele pode ser encontrado no Oceano Pacífico, região integrante do território equatoriano. São animais bem curiosos, e costumam habitar os fundos arenosos do oceano. Mas eles só podem ser encontrados abaixo dos 30 metros de profundidade. É um animal classificado como um ser predatório, livre de ameaças de extinção. É um ser dos oceanos com um dos visuais mais curiosos e místico do mundo, que pode chegar até 25 centímetros de comprimento. Os peixes-morcegos se alimentam de pequenos invertebrados que vivem no fundo do mar. Esses animais possuem nadadeiras especiais no peito, que fazem com que sua movimentação se pareça mais com um lagarto caminhando do que com um peixe nadando de fato. Sua cabeça e corpo têm um formato achatado, enquanto o focinho é bem pontudo e projetado. Ele também possui chifrinhos pelos bem curtos espalhados pelo corpo e pequenas placas ósseas salientes. Sua cor predominante vai do castanho claro a acinzentado nas costas e branco na parte de baixo da barriga. Apresenta uma listra marrom escura no topo da cabeça e nas laterais da base da nadadeira caudal. O focinho e chifres são acastanhados. Mais claro que o fato mais curioso desse animal são os seus lábios vermelhos brilhantes. Sua mística boca vermelha cintilante chama a atenção de todos os outros animais do oceano. E segundo algumas hipóteses científicas, os machos usam a cor espalhafatosa de seus beiços para atrair as fêmeas em épocas de reprodução. Mas já foi contado algumas histórias, que os lábios vermelhos sirvam para que as espécies se reconheçam nos períodos de desova. 6. Okapi. O okapi são mamíferos selvagens e místicos, nativo do nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Embora o okapi tenha marcas listradas parecidas com as das zebras, elas são mais estreitamente relacionadas com a girafa. O okapi e a girafa são os únicos membros vivos da família Giraffidae. Esses animais têm cerca de 1,5 metros de altura no ombro e têm um comprimento médio do corpo de cerca de 2,5 metros. O seu peso varia de 200 a 350 kg. Tem um curioso pescoço longo e orelhas grandes e flexíveis. Sua pelagem varia do tom chocolate a marrom avermelhado, em contraste com as listras horizontais brancas e seus anéis nas pernas e tornozelos brancos. Estas características nesses animais servem como uma camuflagem eficaz em meio à vegetação densa da selva. Os okapis machos têm chifres curtos e cobertos de pelos, chamados ossicones, com menos de 15 centímetros de comprimento. As fêmeas possuem espirais de cabelo, e os ossicones estão ausentes. Os okapis podem ser encontrados em florestas de dossel que são endêmicas das florestas tropicais da República Democrática do Congo. 5. Soberba ave do paraíso. É um pequeno pássaro do mundo animal com aproximadamente 26 centímetros de comprimento. Tem uma aparência linda e curiosa. Os machos são pretos com uma coroa verde iridescente, cobertura do peito azul esverdeada e uma longa capa preta aveludada cobrindo suas costas.
A fêmea é uma ave marrom avermelhada com amarelo barrado acastanhado embaixo. Quando mais novos, todos são semelhantes às fêmeas, mesmo sendo macho. A soberba ave do paraíso pode ser encontrada nas florestas selvagens e tropicais da Nova Guiné. Mas também podem ser vistas em outros lugares no mundo como as florestas tropicais da Indonésia. Esse lindo animal místico viaja pelas árvores da floresta para capturar suas presas, que podem variar dependendo da disponibilidade de alimentos. Ela também não só é conhecida por comer frutas e insetos, mas também pode ser vista atacando animais maiores na natureza, como sapos, répteis e outros pássaros pequenos. 4. Besouro tartaruga dourada. Também conhecido no mundo como Sespandara, o besouro tartaruga dourada é um coleóptero norte-americano que pode ser encontrado nas folhas das plantas glória da manhã, que por sinal é seu alimento preferido. Esse animal místico também pode mudar de cor. A primeira camada da sua cutícula é transparente, tendo por baixo uma camada de líquido. Alterações na quantidade do líquido, controladas por válvulas microscópicas, alteram a cor refletida pelo animais, o que normalmente fica parecido com uma joaninha dourada. Mas eles ficam alaranjados no outono e no inverno. 3. Porco-formigueiro. Porco-formigueiros são animais selvagens de médio porte que pode pesar entre 40 a 100 kg. Tem uma pele espessa e de cor amarelada acastanhada, revestida por poucos pelos, e orelhas compridas e bicudas. A dentição desse animal místico é o único na classe dos mamíferos, e é este o motivo pelo qual são classificados numa espécie à parte. O adulto tem 20 dentes distribuídos, constituídos por dentina e com uma cavidade tubular. Os dentes não são revestidos e desgastam-se. Para compensar, os dentes crescem continuamente. Tem uma língua bem curiosa e vermiforme que tem uma superfície pegajosa, podendo chegar a ter 30 centímetros de comprimento. Os porcos formigueiros selvagens também podem se alimentar de pequenos roedores e frutas, mas a sua alimentação base é composta de termitas e formigas. Para comerem estes insetos, esses animais desenvolveram uma capacidade excelente para escavar buracos e túneis no subsolo, e podem enterrar-se completamente no solo em menos de 1 minuto. Os porcos formigueiros vivem principalmente em chaparrais, mas podem viver em qualquer lugar do mundo. 2. Gerenuk. O gerenuk é um animal antílope alto e esguio que se assemelha a gazelas selvagens. É caracterizada por seu pescoço e membros longos e delgados. Tem a cabeça achatada em forma de cuia e olhos grandes e redondos. Os machos são geralmente mais altos que as fêmeas, chegando a pesar entre 31 e 52 kg. As fêmeas são mais leves, pesando 28 a 45 kg. Dois tipos de coloração são claramente visíveis em suas pelagens, as partes dorsais marrom avermelhadas e os flancos mais claros. A barriga e a parte interna das pernas são de cor creme. Os olhos e a boca são rodeados por pelos brancos. As fêmeas têm uma mancha escura na coroa. Os chifres são presentes apenas nos machos e são em forma de lira. O gerenuk se alimenta de folhagens de arbustos, bem como de árvores, brotos, ervas, flores e frutas. Ele pode alcançar galhos mais altos, melhor do que outras gazelas e antílopes, ficando ereto nas patas traseiras e alongando o pescoço. 1. Frondoso sea dragon. Curioso e desconhecido por muitas pessoas, esse animal é muito parecido com o cavalo marinho. O nome do dragão marinho frondoso é derivado da sua semelhança com outra criatura, neste caso o dragão mítico. Embora não sejam grandes, eles são ligeiramente maiores do que a maioria dos cavalos marinhos, crescendo até cerca de 20 a 24 centímetros. Alimentam-se de plâncton e pequenos crustáceos. Os lóbulos de pele desse curioso e místico animal crescem nas folhas do dragão marinho, lhe proporcionando a dom da camuflagem, dando-lhe a aparência de uma alga marinha. É capaz de manter a ilusão ao nadar, parecendo se mover na água como um pedaço de alga marinha flutuante. Ele também pode mudar de cor para se misturar, mas essa capacidade depende da dieta, idade, localização e nível de estresse do dragão marinho. O frondoso sea dragon está relacionado com o peixe cachimbo, e pertence à família Syngnathidae, junto com o cavalo marinho. Ele é diferente do cavalo marinho na aparência, na forma de se locomover e sua incapacidade de enrolar ou agarrar coisas com a cauda. Uma espécie aparentada é o sea dragon com ervas daninhas, que é multicolorido e tem barbatanas parecidas com ervas daninhas, mas é menor do que o sea dragon frondoso. Outra característica única desse místico e curioso animal são as pequenas aberturas de guelras circulares tufadas, muito diferente das aberturas de guelras em forma crescente da maioria das outras espécies de peixes. O frondoso dragão marinho é encontrado apenas nas águas do sul da Austrália, do promontório de Wilson em Vitória, no extremo leste de sua faixa, a oeste e ao norte de Perth, na Austrália Ocidental. Esse foi o vídeo dos 15 animais místicos selvagens curiosos e desconhecidos do mundo.